Olá, querido amigo e querida amiga. Que o Senhor Jesus permaneça abençoando a sua vida, a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura de um pequeno texto do livro O Grande Conflito. O capítulo é o capítulo 30 e o título é O Pior Inimigo do Homem e Como Vencê-lo. A página dessa leitura é a página 509, tá certo? Eu vou ler para você agora. Diz assim: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer ao Senhor deles. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como o foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. O tentador frequentemente atua com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sobre o domínio, o seu próprio domínio. Os possuidores de talento e educação são admirados e honrados, como se essas qualidades pudessem suprir a ausência do temor de Deus ou torná-los dignos de seu favor. O talento e a cultura, considerados em si mesmos, são dons de Deus, mas quando se faz com que eles preencham o lugar da piedade, e quando, em vez de levar a pessoa mais para perto de Deus, a afastam dele, tornam-se então em maldição e laço. Prevalece entre muitos a opinião de que tudo que se mostra como cortesia ou polidez deve, em certo sentido, pertencer a Cristo. Nunca houve erro maior. Essas qualidades deveriam aformosear o caráter de todo o crente, pois exerceriam influência poderosa em favor da verdadeira religião, mas devem ser consagradas a Deus ou serão também um poder para o mal. Muito homem de intelecto culto e maneiras agradáveis, que se não rebaixaria ao, comum, ao que comumente é considerado um ato imoral, não passa de instrumento polido nas mãos de Satanás. O caráter insidioso, enganador de sua influência e exemplo, torna o inimigo mais perigoso da causa de Cristo do que os que são ignorantes e não têm cultura. Mediante oração fervorosa e confiança em Deus, Salomão, por exemplo, obteve a sabedoria que provocou o assombro e a admiração do mundo. Afinal de contas, ele foi o homem mais inteligente, mais sábio que já existiu. Quando, porém, se desviou da fonte de sua força, e qual era a fonte da força de Salomão? Deus. E passou a confiar em si mesmo, caiu presa da tentação. Então, as maravilhosas faculdades concedidas ao que foi o mais sábio dos reis apenas o tornaram um agente mais eficaz do adversário. Que Jesus nos abençoe. Que possamos refletir profundamente nessas palavras da escritora Ellen White e como são profundas e importantes para cada um de nós, para que nós não sejamos enganados, para que nós não confiemos na força do nosso próprio braço e da nossa própria sabedoria. Que a nossa fonte de sabedoria e que nossa confiança esteja plenamente em Cristo, somente nele. A autoconfiança que o mundo hoje tem dito para você exercer é um erro. Você não pode confiar em si mesmo, porque o coração é enganoso, lembram disso? Precisam confiar apenas em Deus. Com a sua mente conectada com a mente do Criador, se submetendo à obra do Espírito Santo, aí sim, aí sim, você será um instrumento de salvação nas mãos do Criador. Um dia de paz para vocês. Um ótimo fim de semana com Jesus. Um abraço.